neste último vídeo a gente vai falar sobre as respostas a incidentes. Então, como o próprio nome já fala, nós vamos tratar sobre caso venha acontecer algum incidente na sua empresa, como que você deve prosseguir. Então, como que você deve se comportar? Aconteceu, vamos dizer que um funcionário acabou clicando num link de um e-mail e acabou vindo ter o seu computador, sua estação de trabalho hackeada. Como que ele deve proceder? Ele deve contatar imediatamente o seu supervisor direto e o supervisor direto deve chamar a autodiretoria e também o encarregado ou o comitê de gestão também de privacidade. Por quê? Porque nesse momento, é aquele momento que a gente falou também quando teve as normas contratuais, que você vai ter que reunir todas as informações do que aconteceu, de que forma que aconteceu, quem foram as pessoas que foram afetadas, se foram afetadas somente clientes, se foram afetadas pessoas naturais, pessoas físicas, se foram afetadas pessoas jurídicas, qual foi a quantidade de dados que foi vazado, de que forma que foi vazado, qual foi as formas de mitigação de riscos que foram tomadas, se a empresa possui também todas as medidas necessárias, se realizou ou não a capacitação dos funcionários. Então, tudo isso acaba vindo a ser questionado posteriormente e como vocês viram que eu informei anteriormente que vocês iriam colocar uma cláusula também no contrato informando caso viesse a acontecer um incidente de segurança, todas essas informações vocês têm que ter tudo documentado. Até porque quando for acontecer essa informação, quando acontecer esse incidente, a autoridade nacional, a NPD, também forneceu template de como fazer essa comunicação. Para essa comunicação de incidentes, a gente tem comunicação tanto para titulares de dados, comunicação de que somente ocorreu um incidente, mas foi tudo resolvido, que não ocorreu risco e nem acarretou risco a ninguém, que não foi nada perdido, e também a gente tem a comunicação à autoridade nacional. Então, quando que você vai fazer essa comunicação para cada pessoa? Como própria comunicação ali, primeiro eu já falei, comunicação aos titulares. Caso os dados vazados vieram a ser de pessoas físicas, você tem que comunicar a essas pessoas como que ocorreu o incidente, que ocorreu o incidente. Então, essa comunicação pode ser feita de maneira por e-mail, por carta, ou então também em vias públicas, seja em redes sociais ou em websites também, em veículos de notícia. Caso a incidente tenha ocorrido somente de forma que acarrete danos a pessoas jurídicas, acaba não vindo ser necessária a comunicação externa, mas a empresa ainda pode comunicar que ocorreu um vazamento de informações que não afetou nenhum titular de dados e que já foram tomadas todas as medidas necessárias. E também a autoridade. Quando a gente fala de comunicação à autoridade, é justamente quando a gente tem um incidente que acarreta o vazamento de dados de informações de pessoas físicas. Então, nessa parte, você deve informar a quantidade de dados que foram vazados, como que ocorreu esse vazamento, quais foram as medidas necessárias e medidas que foram tomadas para evitar que tenha vindo a causar mais vazamento, e também a autoridade com certeza irá questionar a empresa se a empresa possui todas aquelas documentações anteriormente citadas. Então, pode vir a questionar se possui um RPD, pode vir a questionar se possui um mapeamento de dados, pode vir a questionar se possui treinamentos também de conscientização dos seus colaboradores e assim por diante. Então, sempre se atenham a ter todas aquelas fases que a gente falou anteriormente, porque caso venha acontecer um incidente de segurança, nós sabemos que nada é 100%. Então, sempre pode existir aquela possibilidade de ocorrer alguma coisa por um desleixo ou um descuido de alguma pessoa. Mas sempre se atenham a ter todas aquelas fases anteriores, ter toda a documentação, ter tudo certinho e tudo em mãos, para caso venha acontecer esse pior cenário, a empresa conseguir demonstrar que sempre tomou todas as medidas necessárias e que ocorreu de uma maneira que não foi por culpa da empresa, mas sim por algo que foi um descuido, então isso irá também diminuir as penalidades da empresa. Então, na área de